tarde, gente. Tudo bom? Obrigada por estarem aqui hoje. Eu sou Catarina Duncan, curadora da exposição, e seu Manuel. Boa tarde. Carvalho, artista responsável por essas obras que a gente está aqui juntos para ver. A gente vai fazer uma fala breve, assim, e uma visita juntos, então a gente pode caminhar junto, olhar os trabalhos junto, abrir um pouco para as perguntas que vocês tiverem, curiosidades, enfim, desejos de saber mais sobre esse processo. Uma exposição que traz obras produzidas mais ou menos nos últimos 10 anos da prática do Manuel. Parte de um desejo dele de mostrar os Anacolutos, que é uma série específica, desenvolvida com essa técnica do moiré, né, que é uma técnica que tem uma visão óptica, mas aí também tem vários desdobramentos que a gente vai olhar juntos. E aí, junto na nossa conversa, eu acabei sugerindo que ele trouxesse algumas outras obras de outras séries anteriores, entendendo que esse trabalho começa antes, né? E aí, assim, vocês vão ter a oportunidade de ver na exposição vários momentos da trajetória dele que também vão compondo essa construção, né? Eu acho que a exposição ela começa com uma obra que está do outro lado desse painel, ela pode ser vista a longa distância, enfim, pela circulação das pessoas no espaço. Aquela obra que está aqui atrás, ela tem o mesmo título da exposição, ela se chama Memória Não é História. Então esse título surge a partir do título dessa obra, que também se repete em algumas outras obras. Sim, sim. Isso é algo que na prática do Manuel eu fui conhecendo o acervo e fui enlouquecendo junto, porque uma chama Paisagem, mas é da outra série que chama Anacoluto e a Paisagem tem um outro nome. Tudo vai se repetindo, se refletindo, assim, se desdobrando. E eu acho que tem eu vou fazer algumas perguntas, acho que o Manuel vai contar um pouquinho também do que essa exposição é para ele, mas a gente construiu um pouco esse desenho com a vontade de repensar e de questionar certas informações que são dadas na ideia de construção de identidade nacional. Então aqui você tem muitas referências que são retiradas do arquivo do Museu Mineiro e são encontradas em várias das obras, fotografias, imagens que vão se repetindo aqui, sendo vistas de outros ângulos, também arquivos como documentários históricos, como programas de televisão, filmes marginais produzidos também de diretores aqui de BH, mas também isso começa com outros filmes. Então, são algumas fontes de referência que constroem a nossa identidade que estão aqui sendo revistas, repensadas, representadas e fazem com que a gente repense um pouco o que significa esses arquivos, né? Quer contar um pouquinho, Manuel? Pois é, então, essa série Anacoluto, ela começou muito... eu estudava na Guiar e uma professora falava, quando eu apresentava, a Sônia Laboriou, e ela falava que eu tinha um certo desvio de pensamento, assim, né? Que eu começava a falar de uma coisa e desviava para outra, etc. E de uma certa maneira, na época, eu estava muito interessado na ideia de abstração, assim, né? E, enfim, abstração, figuração, gestualidades de pinturas, uma coisa assim, ainda como estudante, né? De tentar entender as possibilidades e potencialidades da pintura como algo expressivo, assim, né? Enfim, então, a ideia de Anacoluto também vem dessa ideia desse desvio de uma coisa, de um pensamento que eu acho que já foi muito para baixo, né? Do que é abstração, do que é figuração. Mas que está na sua obra sempre tendo... Você, às vezes, olha e entende uma obra como abstrata, isso está muito evidente nessa obra aqui atrás. Quando você começa a olhar, você começa a identificar várias, enfim, figuras mais... E aí, num dado momento, eu entendi que, por exemplo, com essa primeira obra aqui, era isso, era meio que uma série que eu chamo de empate, que foram alguns trabalhos, vários trabalhos. Então, de tentar colocar no plano uma quantidade de gestos que podem ser opostos, não só no sentido abstração, figuração,
mas também, no caso dessa que a gente escolheu, não tem mais uma imagem mais realista, com imagem geométrica. Às vezes tinha uns escorridos de tinta, que eu jogava uns baldes de tinta em cima, e enfim, de tentar, de uma certa forma, orquestrar esses diferentes gestos expressivos, né? Mas num dado momento eu comecei a entender que esse era para mim, assim, isso não era suficiente em termos de composição, né? Tipo, essa composição mais construtiva, né? Que você coloca um elemento do lado, equilibra com o outro, independente se ele é figurativo ou abstrato e tal. Isso eu comecei meio que fritar com isso, assim. Falei, nossa, isso tá muito chato e tal, ficar equilibrando imagem, ficar orquestrando coisas. E aí eu comecei a fazer essa série Anacoluto com umas imagens que eram em preto e branco, e eram imagens que ocupavam o plano inteiro e depois eu interferia com alguma forma abstrata. Então, de uma certa forma, eu quis sair desse tipo de jogo, assim, né? De ficar construindo elementos e tal, e equilibrando. Então, eu comecei a compor por camada. A ideia era a ideia de compor por camada. Então, por exemplo, a maioria desses trabalhos, geralmente, eu faço uma pintura embaixo, pode ser figurativa ou abstrata, já não tem mais uma ordem. Começou com pintura figurativa, com uma interferência abstrata, e depois foi se misturando. Lá atrás vocês vão ver que, de uma certa forma, o Gustavo até me chamou a atenção agora que ele entrou aqui, que conhece meu trabalho já há muito tempo, né, e que acompanha, como que os trabalhos lá como é que chama? Homenagem ao Richman e Paisagem para Candeia, né, eles retornam um pouco aqui, nesse primeiro trabalho aqui, porque eu volto a usar vários tipos de gestualidades, só que tem essa ideia, só que já com a camada, né, enfim. Então esse trabalho tem isso, assim, a coisa da construção dele, que é uma coisa bem intuitiva, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de projeto. Esses trabalhos eu costumo projetar isso no software digital, aí eu recorto para conseguir essas linhas. Eu tenho que fazer um arquivo, mandar recortar, aí eu vou colocando essas camadas, né, e vão criando esses efeitos e etc. Os temas, assim, eles são variados, né? Não sei nem se eu falaria assim de temas exatamente, mas são coisas que às vezes me afetam, mas algumas coisas são mais direcionadas, assim, no sentido de que eu acho que tudo, na verdade, aqui é sobre arquivo, mesmo os que não são baseados no arquivo mineiro, né? Tem um arquivo quase da sua memória pessoal, um arquivo de território, um arquivo... Então, foi uma conversa longa, assim, que a gente teve na construção, que era entendendo... com que base, né? Às vezes a gente tem a ideia de uma construção identitária, né? Como algo muito sólido, uma identidade nacional, uma identidade estruturada, como algo que nos é dado, nos é imposto, né? Com muita força, com muita firmeza, com muita direção. E o Manuel tem algumas propostas aqui que fazem a gente entender que talvez esses atravessamentos não sejam tão sólidos. Por isso, essa sensação de vertigem, essa sensação de tontura, de desdobramento que muitas dessas pinturas têm, dão essa sensação de que o chão treme um pouco, as coisas não são tão dadas, né? Isso vai se construindo muito nessa série Anacolutos com esse material do Museu Mineiro. Então, muitos aí você vê imagens de santos, tem uma figura que se repete, que é uma imagem fotográfica que está no arquivo, que não tem lastros assim, históricos consolidados. Então, por que isso está arquivado, como isso está arquivado, como isso constrói a nossa identidade. E aí isso vai chegar também num desdobramento que é o Lobby Brasil, que é uma obra que está lá na ponta, e que é a bandeira do Brasil em si desconstruída, né? A gente também entende os programas de televisão como arquivo, os documentários como arquivo, e tudo isso como formas de você tentar se apoiar ou se acoplar em coisas que na verdade não são tão sólidas assim. Então eu acho que tem um pouco esse caminho, né? E aí também essa mudança de perspectiva também, tipo, nesses primeiros trabalhos que a Catarina trouxe, ela vem trazer esse trabalho para mostrar esse rastro no que daria agora, né? Mas esses trabalhos eram construídos de forma muito espontânea e, assim, lógico que eu pensava em cada ícone, o que eu ia colocar ali, o que aquilo significava para mim, né? Enfim, mas ele não era tão uma coisa muito... que eu estava falando ali de uma associação, assim, da relação dos processos que a gente utiliza na pintura com o que a gente constrói, né? Com os assuntos que a gente trata na pintura, né? Enfim,
E até chega nesse assunto que é a pintura em si, que é o que vai culminar na série que é sobre arquitetura, que está ali no canto esquerdo, que é uma série em que ele começa a questionar qual é o papel da pintura nesse processo em que ela está inserida, né? Onde que ela continua fazendo efeito, aonde que esse campo de questionamento pode continuar emanando, né? Qual é o papel que ela passa a ter. Sim. E aí tem uma coisa assim também, tipo, essa ideia de usar o moaré, ela vem de uma pesquisa que eu estava fazendo uma vez, assim, olhando na internet e tal. Eu vi que esses moarés eram utilizados, acho que não sei se é na Arábia Saudita, no século XVII, enfim, eu perdi esse arquivo. E também foi usado no século XVII na Europa, era feito nos tecidos, e geralmente para pessoas que tinham algum tipo de poder, que podiam usar esse tipo de moaré, né? Então, quando o rei aparecia, tinha um tapete com moaré, que essas vertigens que causam, né? Enfim, essa suntuosidade, né? Ajudava, né? Eu acho que a ressoar mais essa ideia do poder do rei, né? Então, eu comecei a utilizar esses efeitos e algumas vezes nunca foi pelo efeito em si, então ele tem um sentido no trabalho, né? Igual, por exemplo, aquele trabalho lá que tem a figura, né, do Arquivo Mineiro atrás e a bandeira na frente, né? Então, assim, obviamente a bandeira ela evoca uma ideia de nacionalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, o moaré, ele tá, né, meio que perturbando, né, ou cooptando, né, essa ideia de poder e de nacionalismo. Que, de uma certa forma, vela essa figura, né? Mas não apaga completamente, né? Enfim. Eu acho que assim, é um convite um pouco para que vocês possam ter chaves de entrada, mas que vocês curtam. A gente trouxe os bancos também, porque são pinturas e obras que você começa a ver e aí continua a ver, e outra coisa aparece, e outra coisa aparece. São muitas camadas, então assim, curtam um pouco esse mergulho, adentrem esses trabalhos, assim, acho que tem ali no final da exposição essa obra que eu gosto muito, né, que é A Mesma Mão que Dá é Aqui. Tira. Mas termina com tira? Tá sem, então. É a mesma que dá é que tira. A mesma que dá é que tira. E ela tem um pouco essa conotação que se repete também nas bandeiras, né? Essa nação que oferece, mas que também tira, sabe? Eu acho que são várias leituras possíveis, assim, nos trabalhos, e virando ali, aí você tem essa série já mais específica dos documentos. Tem também o efeito documento, né, Manoel? Sim, que é aquela ali, né? Que mas na verdade é uma mão, né, tirando o documento, e desse efeito, né, de você tirar uma carta ou qualquer coisa desse tipo. Nessa verdade é mais para retratar um momento, né? Não alguma coisa específica dentro dessa ideia de arquivo, mas que também, né, mais uma vez... Tem de novo essa coisa do documento como algo que firma, mas que será... O que isso vale no fim, né? Sim. De novo, isso está sendo questionado. Tem as paisagens também, essas que eu achei interessante trazer elas para a gente ver outras formas de pensar camada, né? Que não são necessariamente camadas sobrepostas, mas que elas estão aí formando uma imagem, né, que também tem a ver um pouco com Minas Gerais, com o território. Sim, com Lorenzato. Com Lorenzato. Então são várias referências assim que vão construindo essa teia. E acho que é isso, assim, acho que vamos deixar vocês livres e a gente fica aqui para conversar. Agradecer ao Minas Tênis, agradecer a equipe de produção, enfim, de design, ao Gui, a Márcia, que conduziram lindamente esse projeto, assim, foi um prazer. A equipe do Educativo, que vai estar aí também nesse tempo. Acho que é só a gente deu um pouco a entrada do que foi essa pesquisa para continuar trocando, assim. Então, deixar vocês aproveitarem qualquer coisa, a gente vai conversando. Obrigado. Obrigada, gente.